Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e nós aqui em seu nome registramos os cumprimentos a todos vocês que comumente acompanham esta programação. Você que está visitando esta página pela primeira vez, chegou aí na sua plataforma este vídeo, inscreva-se no canal AD Prudente Oficial, visite a nossa playlist, tanto da IBD quanto de diversos outros vídeos inseridos aqui, curta e compartilhe com mais pessoas, a fim de que a palavra de Deus alcance a todos, em nome de Jesus. Nós estamos estudando, como todos sabem, a justiça divina pelas lentes do pastor Ezequias Soares, quarto trimestre de 2022, e atingimos a essa altura a lição 7, a responsabilidade é individual. Eu quero convidá-lo para que possamos perceber quais são as leituras iniciais, a leitura bíblica em classe que pauta esta exposição, para que, enfim, possamos então ouvir os depoimentos apresentados nos tópicos a seguir. Pois bem, o textual está em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai e, de igual modo, o pai não levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática afirma, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Leitura bíblica, naturalmente pautada no livro do profeta Ezequiel, base de todo o trimestre, capítulo 18, os versículos 20 a 28. E para iniciar, introduzir e comentar o primeiro assunto da aula de hoje, sobre a máxima usada em Israel, eu convido para esse encontro pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Diego. É sempre uma alegria estar aqui com você, neste canal. Quero aproveitar para agradecer os diversos irmãos que têm compartilhado, têm divulgado, têm abençoado alguém com esses instantes que juntos somos alimentados pela palavra de Deus. Continue compartilhando, continue divulgando, continue levando esta mensagem a alguém, e nós estamos aqui sempre com muito carinho para juntos estudarmos a palavra de Deus, e é o Espírito Santo que continua falando aos nossos corações. Vamos à lição, o primeiro tópico da lição de hoje, sobre a máxima usada em Israel. Todas as vezes que olhamos para a Bíblia e entendemos um determinado texto e a sua aplicação, não devemos abrir mão de todo o contexto a qual está inserida aquela expressão. Abrimos então o primeiro tópico falando de uma máxima muito usada em Israel, e aqui, quando pensamos dessa forma, isso está muito alinhado a uma perspectiva do senso comum, que a maioria das pessoas atribuíam valor, acreditavam, e isso na verdade é uma máxima. O comentarista, pastor Ezequias, sugere que há um equívoco nisso. Há uma interpretação, no mínimo, equivocada, ou seja, deve-se exigir um pouco mais de cautela nessa leitura, consequentemente na compreensão, e a evidência disso é a interpretação dos fatos. Então, por que ser essa uma máxima equivocada, e qual é essa máxima? O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotavam ou se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada. E interpretar é a qualidade daquilo que eu compreendi em relação ao fato.
é uma interpretação em relação ao terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo capítulo 20. E eu vou ser aqui muito direto, possivelmente você já ouviu alguém dizer: existe maldição hereditária. Ou alguém dizendo: eu acredito na maldição hereditária. Hoje nós vamos conversar porque essa expressão, essa coisa de maldição hereditária ou não, deve ser olhada com muito cuidado, com muito carinho. E não estamos falando sobre uma premissa meramente humana. Não, nós estamos falando de um ponto de vista de alguém, ponto de vista bíblico. Então veja, a maldição não é hereditária, porque a maldição, ela só permanece quando os filhos, então, eles, por opção, permanecem, continuam no pecado dos seus pais. Então a Bíblia é clara. A maldição, Êxodo 20, está escrito: visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. No entanto, daqueles que me aborrecem. Aborrecer é daqueles que são contrários à verdade da palavra de Deus. Aborrecer é por escolha, respeitando-se o livre-arbítrio. A pessoa decide em não agradar a Deus. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Então veja, em toda a história de Israel, nós vamos observando por diferentes ocasiões o nosso Deus oportunizando, abrindo as portas para a reconciliação, para um olhar de retomada. Deus é o Deus das novas oportunidades. Deus é o Deus que sempre abre caminho. Então a maldição hereditária que muitos acreditam é uma interpretação equivocada. Aqueles que aborrecem, então, esses participam. Veja que o texto sagrado diz que o Senhor Deus faz misericórdia em milhares de anos. Para quem? Aqueles que o amam, aqueles que o obedecem, aqueles que perseveram. No entanto, aqueles que aborrecem ao Senhor, aqueles que decidem, que escolhem, que optam por não obedecerem, mas escolhem o aborrecimento, esses sim, então, sofrerão as consequências. Não é à toa que o título da lição de hoje é: a responsabilidade é individual? O sábio Salomão, ao escrever em Eclesiastes 12, verso 14, porque Deus há de trazer o juízo, toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, tudo um dia será revelado. Então observe que quando nós falamos de responsabilidade, e você já entendeu que responsabilidade, o que significa responsabilidade? É a obrigação de responder pelas nossas ações individuais, pelas nossas próprias decisões, mas também é válido lembrar aqui que responsabilidade é quando eu também respondo pelas ações de outras pessoas, a saber que até a maioridade dos nossos filhos pequenos, nós somos seus responsáveis, somos pais, somos responsáveis, logo somos responsabilizados, ou seja, respondemos pelas suas ações. E é tão maravilhoso servir a Deus, porque quando a Bíblia ensina a que possamos aplicar em nossa casa, nossa família, o ensino e ensinar o menino no caminho, isso quebra mais uma vez o argumento da maldição hereditária, porque até o momento em que alguma pessoa em determinada família aceita Jesus como Salvador, Jesus entra nessa família e quando existe esse reconhecimento, esse quebrantamento, Jesus muda a história. Então veja, a maldição, essa premissa de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, foram tirados.
embotar aqui é a ideia de tirar o gume de algo que perdeu ali toda a sua eficiência, a sua essência, foram embotados os dentes. Isso é um equívoco, porque a misericórdia, ela ocorre, ela acontece em milhares de anos. Então, a maldição, ela existe, a interpretação é o seguinte: há a maldição para aqueles que decidem continuar no pecado. Então, ele consente, ele aceita, porque permanece no pecado. Mas a partir do momento em que se abre o coração para Cristo, em que reconhece o Senhor como Salvador, em que reconhecemos os nossos erros, as nossas fragilidades, aí passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. Jeremias e Ezequiel trataram desse assunto. A palavra profética em Jeremias é uma palavra escatológica, e essa sessão é exatamente aquilo que está previsto no capítulo 30 ao 33, que é o livro da consolação, que não foi editado de forma separada, como Lamentações. E essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está no contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. E é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel, ela é imediata. Mas como então associar essa ideia agora para o nosso tempo? O comentário da lição indica que essa doutrina das uvas verdes, dos dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte de um cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido esse movimento como batalha espiritual. Provavelmente você já ouviu essa expressão. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária. É aquela coisa, venha para cá, porque se acontecer um problema com o teu avô, com o teu pai, você é propenso a ter também, você está debaixo de maldição hereditária e nós quebraremos esse ciclo. Olha, no mínimo vou reiterar aqui, uma interpretação equivocada. Porque quando se aceita a Cristo, estamos sendo enfáticos aqui, repetitivos, para que você grave, que essa interpretação é aplicável nos casos em que o indivíduo permanece no pecado. Quando alguém se converte a Cristo, ele deixa de aborrecer a Deus. Ele abre mão de uma vida pregressa, sem regra, logo uma vida infeliz, sem paz, sem alegria. E essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode mais se aplicar aos crentes, porque eles se tornam agora nova criatura. É bíblico, as coisas velhas já passaram. Paulo escreve, e eis que tudo se fez novo. Você vive agora em novidade de vida. Você vive uma transformação em Cristo. Você vive um novo momento da sua vida. Você vive a partir agora de uma transformação interior que é manifestada na sua vida a partir essa restauração, essa mudança de dentro para fora. E aí, qual é o nosso compromisso? Todos nós devemos perseverar em oração e, principalmente, agir para que esses ensinos equivocados nunca prosperem em nossas igrejas. Que na nossa família, que no nosso convívio, no contexto das nossas amizades, possamos ter clareza. Olha, maldição hereditária não é bíblico, não é uma ideia de uma doutrina cristocêntrica, não. Porque quando se aceita Cristo, tudo isso é quebrado. Veja, é claro, essa premissa, essa máxima equivocada em Israel acontece na vida
daqueles que aborrecem a Deus. Então, se você não aborrece a Deus, você serve a Deus, você ama a Deus, você se aplica em agradar a Deus, tenha convicção, é bíblico, você não está debaixo de maldição hereditária. Você vive em novidade de vida. Isso não significa que não enfrentamos dificuldades e problemas na vida. Não, nós enfrentamos dificuldades, mas temos um Cristo para nos auxiliar, temos um Cristo a nos ajudar, então que possamos crer que vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. A salvação para todos os seres humanos. Nós temos tido a oportunidade de dialogar a partir de uma perspectiva veterotestamentária, pela literatura do livro do profeta Ezequiel e pela análise e apontamento do pastor Ezequias a respeito desse tema importante que dialoga sobre a responsabilidade do cunho individual. A essa altura, nós vamos problematizar, enfocar com propriedade a respeito de uma questão soteriológica, a respeito da salvação que, dentro da perspectiva pentecostal clássica, tem a possibilidade de atingir, de alcançar todo indivíduo, todos os seres humanos. Se não perceba, a primeira proposta a essa altura, no item 1, é dialogar sobre a esperança ao pecador. Aliás, o pastor Soares insere na sua, digamos, no seu subtítulo, a epígrafe desse texto, a expressão "a esperança para o pecador". Percebam vocês que a expressão "a" está com um H, portanto, no sentido de existir propriamente dito. E aqui nós temos alguns textos que são necessários serem destacados. Aliás, alguns deles podem não ser vistos na leitura bíblica em classe, mas estão explícitos na sua Bíblia Sagrada. Se você fazer uma análise do capítulo em questão, capítulo 18, e com especificidade os versos 4 e 20, você perceberá que o profeta Ezequiel, de maneira direta, reitera diversas vezes, de maneira clara e ilustrativa, a proposta do alcance ao pecador. Sobretudo, o pastor Ezequias, a partir dessa análise, ele vai afirmar que a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos e, sobretudo, que nenhum homem se perca. Ele elenca alguns textos para poder subsidiar essa afirmação. João capítulo 5, verso 40, a fala de Paulo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, verso 4, e a segunda epístola de Pedro, o capítulo 3, verso 9. Se você ler os textos, isto possivelmente lhe dará muito mais embasamento e referência, segurança, sobretudo, para conseguir afirmar essas teses diante de um auditório, diante da sua sala da Escola Bíblica Dominical. Essa fala de Paulo a Timóteo, por exemplo, ela mostra com ênfase o intuito, o desejo de Deus em salvar todos os homens. Agora, isto posto, portanto, e naturalmente que existem outros textos que podem estar coligados a estes, dando esta margem, e essa abrangência no que diz respeito à salvação do pecador. Num segundo momento, o pastor Ezequias faz um outro recorte, e ainda dentro do campo do capítulo 18 de Ezequiel, e com especificidade no verso 20, construindo uma refutação do chamado pensamento fatalista. Bem, é óbvio que isto exigiria muito mais propriedade para argumentar a respeito do fatalismo. Talvez seria, inclusive, interessante fazer uma busca da origem, da definição etimológica e da aplicação e desdobramentos que estão em torno desse termo. Mas, em linhas gerais, o fatalismo está muito próximo da linha determinista, isto é, tanto o presente quanto o futuro são fatos pré-determinados. A verdade prática elucidou isso de uma maneira muito mais clara. Tanto este quanto aquele termo supõem indícios de uma predestinação, ou seja, todos os acontecimentos, inclusive relacionados a questões soteriológicas,
a questões que envolvem a salvação do sujeito estão pré-determinados. Essa é uma leitura teológica, mas que não coincide com a proposta do pentecostalismo clássico, tendo em vista que essa leitura feita a esse respeito, ela está muito mais próxima do que se entende teologicamente como salvação incondicional, isto é, uma salvação que independe da ação do sujeito no processo da regeneração, uma ação operativa, né? Ou, como alguns outros sugerem, borgenista, né? Então essa expressão é uma expressão que você consegue encontrar em literaturas de cunho sistemático. As teologias sistemáticas vão construir defesas a esse respeito, quer em relação a uma salvação incondicional ou quer a um estilo de salvação condicional. Bem, qual é o posicionamento do pentecostalismo clássico? Como já iniciamos no item anterior, a expectativa é que existe salvação a todo sujeito, a todo homem, ao pecador, e que isto está em aberto. Essa possibilidade, essa alternativa é existente. Sobretudo no item 2, o pastor Ezequias refuta o fatalismo porque vai na contramão ou contrapõe um argumento de que tudo já está predestinado. Se a gente ler pelas lentes divinas, obviamente, porque na sua onisciência Deus sabe absolutamente de tudo. Agora, humanamente, em outras palavras, o que o pastor está pretendendo propor é que não dá para fatalmente dizer que aquele ou aquela será salvo ou perderá a salvação. A essa altura, eu penso que seja sugestivo citar alguma teologia sistemática que possa clarear o nosso entendimento a esse respeito, tendo em vista a complexidade do assunto. Existem diversos autores que constroem uma defesa muito parelha com o que pensa o pentecostalismo clássico, como Stanley Horton, o próprio pastor Antônio Gilberto, Donald Stamps, mas nós temos aqui a teologia sistemática de Norman Geisler, esse é o segundo volume, e ele dialoga, além de diversos outros assuntos que concernem ou que dizem respeito a essa proposta da salvação incondicional ou condicional, irresistível ou resistível, né? Página 166, 167 dessa literatura, ele apresenta algo muito importante, talvez isso possa cooperar, corroborar com o seu entendimento. Não vou fazer menção em razão do tempo, mas, grosso modo, ele vai afirmar e crer não simplesmente de que o processo regenerativo seja simplesmente uma ação operativa, mas cooperativa. Tem, de alguma forma, a participação do sujeito por conta das suas escolhas, do que nós chamamos de livre-arbítrio e algo muito parecido. Agora, se nós voltarmos para a ideia textual, nós perceberemos ainda no item 2 que os então exilados, ou por que não dizer os moradores também de Judá e Jerusalém, acreditavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais. Essa expressão, ela toma vulto no capítulo 5, verso 7 do livro de Lamentações, escrito por Jeremias, mas que na realidade também evidencia argumentos dos próprios judeus. E essa era uma crença equivocada dentro da perspectiva fatalista, né? Ou seja, pensando que o pastor Ezequias colide com essa perspectiva, essa postura era uma postura extremamente fatalista. Estou colhendo frutos dos quais não plantei. Texto áureo e verdade prática, de uma certa forma, explicam bem esse posicionamento. Eu fecho esse item 2, lembrando que o profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo judaico e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. Ou seja, o filho não se responsabilizará pelas ações do pai e a ação inversa também acontecerá. O pai não assumirá as responsabilidades ou ações cometidas pelos filhos. Isso, claro, não estou levando dentro de um conceito civil, legal, né? Até os 18 anos de idade, sabedores somos que os pais assumem
as ações dos filhos, mas não é nesse sentido que o texto está mencionando. É a grosso modo, né? Seja no aspecto moral, especialmente, o pai e filho, respectivamente, não assumirá a dívida um do outro. A palavra alma, nesse contexto, né, do verso 20, e você consegue perceber, a alma que pecar, essa morrerá, ela faz alusão à própria pessoa. Agora, para concluir esse raciocínio, nós temos o item 3, que constrói duas situações, né? E nestas duas situações, o sujeito, num primeiro momento, o pecador que abandona a sua vida cheia de pecados, possivelmente terá a sua vida perdoada. Pelo contrário, o justo que se desviar da justiça, todas as suas justiças que tiverem sido feitas, não se fará memória. Essas são as menções encontradas no livro do profeta Ezequiel. Além de não ser lembradas, hipoteticamente, sua transgressão com a qual transgrediu e o pecado com a qual pecou, nele morrerá. Então perceba, de alguma forma, a severidade textual, né? Existe o perdão para todo e qualquer pecador, o mais vil pecador, e eu estou dentro de um contexto veterotestamentário, do qual a dinâmica não era tão amorosa assim, né? Nós temos inclusive aquele dizer, aquela máxima, aquele ditado, o olho por olho, o dente por dente, da possibilidade do alcance de salvação para esse pecador. Em contrapartida, nós temos aí, de igual modo, uma severidade para aquele que conhece, se desvia, se afasta, se distancia e não regressa, não se arrepende, tendo todos os seus atos justos não sendo lembrados, mas morrendo naquilo que pecou e naquilo que transgrediu. Eu finalizo com uma afirmação textual, mas não bíblica, e sim na nossa revista. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente, afirma o pastor Ezequias Soares. Isso ele faz com um embasamento, entendimento hermenêutico e exegético de Lucas 15:32 ou 2 Pedro capítulo 2, verso 20. E claro que a sua análise ela coincide com a proposta da teologia pentecostal clássica, de que a salvação é uma condição e ela está dentro de um caráter condicional, ou seja, envolve ações do sujeito, escolhas do sujeito, e não única e exclusivamente incondicional. Muito embora o texto diz que foi o Senhor quem nos escolhera, não existe apenas uma ação operativa, mas dentro desse argumento teológico pentecostal clássico, dentro de uma análise afunilada do pastor Ezequias Soares, uma ação cooperativa onde o sujeito também se manifesta, age e corresponde a esse chamado salvífico da parte do Senhor. Tópico 3, meus amados irmãos, agora sobre a reação de Israel. Você há de convir que nós nos acostumamos, né, a dizer aquele próprio conceito, inclusive da física, sobre ação e reação. E iniciamos aqui esse tópico com uma pergunta retórica. Na verdade, são duas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Por que retórica essa pergunta? Porque ela não espera uma resposta direta. É uma afirmação em forma de questionamento, de indagação. E é o que o Senhor Jeová afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos, ou seja, uma maneira mais desenhada, mais elaborada, uma forma que se utiliza de uma linguagem mais trabalhada para facilitar, de repente, essa compreensão. Aqui nós temos esse exemplo que é muito característico nas Escrituras. Então, outros exemplos como: não é Arão o levita, teu irmão? Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos, mas os caminhos do povo são caminhos torcidos. E observe que compreender isso é analisar que
todo indivíduo, todo homem, ele necessita da ajuda de Deus. Ele necessita da orientação do Senhor. Ele necessita dessa bússola que nos orienta, que nos faz traçar metas, alvos, objetivos, para que não incorramos na tendência do erro ou de desvirtuarmos desse caminho. Então, o caminho de Deus é perfeito, é correto, é justo. E aí, cabe a nós compreendermos que, se abrirmos mão da orientação do Senhor, o risco é iminente de entrarmos em uma derrocada, de entrarmos em um caminho em que não nos levará ao objetivo final, que é vencer, que é conquistar o céu. Vamos entender então sobre a justiça. Veja, se a responsabilidade ela é individual, a salvação que é individual, Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa. E ela está de acordo com os atributos de Deus. Esse atributo é manifestado no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um de acordo, conforme, segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. E é a Bíblia que declara com todas as letras, de uma forma muito explícita, que somente Ele, somente o nosso Deus é justo. Considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição, Deus é o nosso único juiz. E aí, devemos também meditar que esse juiz, ele julga sempre a nossa causa com excelência, com equidade, com equilíbrio. Então, cabe a cada um de nós lembrarmos que se a responsabilidade é nossa, em qualquer aspecto, como cristão, principalmente, e como cristão, isso denota outras responsabilidades também, como filho, como pai, como esposo, como funcionário, como colaborador, como líder, como patrão, que seja. Eu devo lembrar-me que Deus é o santo juiz. Agora observe, todo esse aspecto era para mostrar, até porque nós estamos observando um cenário, nesse tópico, nós temos a acusação daqueles que estavam exilados na Babilônia contra o próprio Senhor Deus. Porque eles imaginavam, né, que havia uma injustiça. Eles estavam imaginando que toda essa reação, essa reversão, era algo demasiadamente exagerado. Mas estamos aprendendo que a justiça de Deus, ela é perfeita. E por isso que devemos lembrar de um detalhe fundamental, que é o arrependimento, é o nosso terceiro item. Deus é justo, Deus é misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento. Mas um arrependimento sem resposta do povo, sem adesão do povo, sem que houvesse então essa tomada de atitude. E a resposta dada aos críticos deixa claro que mesmo o ímpio em sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, este tem o perdão. Então todos precisam de arrependimento e de buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Não devemos fazer isso. Essa história se repete, é tão comum nos nossos dias. Vivemos em um tempo de vitimização, de relativização. A tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas péssimas atitudes, pelas suas mazelas, é cada vez mais crescente. E o pior, que elas tentam se justificar. E aí, diante de um Deus que conhece as intenções do nosso coração, diante de um Deus que sonda e esquadrinha os nossos pensamentos, fica bem difícil tentar demonstrar aquilo que não é de fato
realidade. Mas que Deus nos ajude e que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E o nosso compromisso hoje, pense nisso, querido irmão, leve essa palavra de Deus a essas pessoas, porque nenhuma felicidade pode ser plena, completa, verdadeira, com a ausência de Jesus. Não tem como. Então, ser cristão é magnífico, é maravilhoso, é surpreendente, mas exige responsabilidade. Então, nós não servimos a Deus por obrigatoriedade, não, é por gratidão, por satisfação, até porque foi Ele quem nos escolheu. Então, a ideia de se vitimizar, de achar que tudo vem contra nós, isso é um equívoco. Então, nós temos o privilégio hoje de sermos orientados pela palavra de Deus a saber que sim, sou salvo em Cristo. Sim, eu detenho liberdade para servir a Cristo. No entanto, não posso de maneira nenhuma fazer tudo aquilo que quero, fazer tudo aquilo que vem à mente. Eu não posso de maneira nenhuma acatar tudo aquilo que o mundo oferece, muito pelo contrário. Somos todos os dias convidados a nos santificar, a fugir da aparência do mal, a entender que temos uma responsabilidade de nos apresentarmos todos diante de Deus, de oferecermos sempre a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Já que estamos falando sobre equívocos de interpretação, o culto racional não se restringe, então, ao ambiente da igreja ou do templo, que é maravilhoso nos reunirmos, nos confraternizarmos, mas em todo o nosso viver, que o Senhor Deus nos ajude e que possamos sempre lembrar que responsabilidade é a obrigação, é termos compromisso com todos os nossos atos, mas também com os atos das pessoas. Mas como assim, William? Com os atos das pessoas? Eu posso influenciar, eu posso ser instrumento de escândalo para alguém, entendeu? Como a responsabilidade é individual, como a necessidade de ler a Bíblia é fundamental para uma vida saudável espiritualmente falando. Então, lembre-se disso. Leia a Bíblia, se alimente dela e continue sendo abençoado por Deus. Que o Senhor Deus continue prosperando, abençoando o seu caminho, a sua família, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Concluindo o nosso encontro de hoje, o pastor Ezequias, uma vez mais, destaca algo que foi argumentado durante as exposições. A proposta do profeta Ezequiel, de alguma forma, é reflexiva, porque não obstante dialogar a priori diretamente com os exilados, com os moradores de Judá, Jerusalém, enfim, com os judeus de modo geral, ela nos alcança de alguma forma e a hermenêutica permite que façamos uma aplicação contextual, né? Trazendo, portanto, essa realidade para os nossos dias e pensando dentro da caixa, na perspectiva pentecostal clássica, existe, de alguma forma, a possibilidade das pessoas se salvarem e nós cremos nisso, por isso pregamos o Evangelho, porque cremos que o Senhor Jesus salva, muda, transforma, regenera a vida do sujeito. Então, ele encerra a exposição de hoje com uma afirmação. Embora a responsabilidade individual seja o tema explícito na lição 7, ele diz que é nossa, portanto, uma ação coletiva, responsabilidade de levar essa mensagem aos perdidos da terra. Você não pode, de alguma forma, fazer um pré-julgamento sobre este ou aquele sujeito mais vil existente na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, enfim, seja quais forem os campos sociais. Eu não posso ser dogmático ou detentor da razão ao ponto de julgar se esse ou aquele tem condições de alcançar a salvação. Quem o sabe é o próprio Deus e a ação do Espírito Santo está em plena atividade e evidência para conseguir restaurar a vida do mais vil pecador. Nós somos o cânono do processo e, portanto, temos a responsabilidade da pregação do Evangelho. Ide por todo o mundo, disse Jesus em 16:15 de Marcos, e pregai
o Evangelho a toda criatura, né? Sem quaisquer preconceitos. A mensagem deve ser exposta a qualquer criatura. Agora, aquele que crer será salvo e aquele que não crer será condenado. A máxima está explícita, foi comunicada pelo próprio Cristo e é assim que tem que ser. Façamos a nossa parte, porque indubitavelmente Deus fará a parte dele. E oremos para que as pessoas se convertam, se arrependam e se acheguem próximo ao Senhor e tenham com Ele uma relação por hora nessa vida e desfrutem com Ele da eternidade. Você que pode, curve a sua cabeça, coloque assim a sua mão no coração e vamos orar. E nessa altura oraremos cientes da nossa responsabilidade, tanto no que diz respeito à salvação, quanto no que tange à pregação do Evangelho. Amado Deus, muito obrigado por esse encontro, pelos meus irmãos e irmãs que nos encontram aqui todas as semanas para comunicar a Tua Palavra. A nossa expectativa é que exista de fato um subsídio que possa dar de alguma forma um suporte durante a exposição da aula na Escola Bíblica Dominical. Gratidão ao nosso presidente, aos nossos supervisores, ao companheiro pastor William, ao cinegrafista, nosso irmão Rony, que sejamos de alguma forma instrumento de bênção para comunicar a Tua Palavra. Isto nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.